Mais importante do que a porta que Deus abre é a porta que Deus fecha, é isso mesmo. Você deve estar achando isso tudo muito estranho, mas só pessoas maduras conseguem entender o que é um verdadeiro não de Deus. No não de Deus está o livramento, no não de Deus está o amor, no não de Deus está a misericórdia dele para com as nossas vidas. Nós oramos tanto pedindo a Deus para que ele abra portas. A gente é viciado, a gente tem o costume de dizer: Deus, faz, Deus, eu quero, Deus, me dá. E isso é cultural, a gente foi ensinado que o Senhor é aquele que abençoa, e Ele é. Nós somos ensinados que o Senhor, Ele é aquele que dá, e Ele é. Só que, muitas das vezes, nós não colocamos no nosso coração a possibilidade de vivermos o não de Deus. A gente não coloca no nosso espírito que a resposta do céu pode ser não para nós em alguns momentos pontuais da nossa vida. E o que nós precisamos entender que é melhor quando Deus fecha uma porta do que quando Ele abre. Porque quando Deus o que acontece quando Deus fecha uma porta na vida de alguém? Algumas coisas acontecem. Primeiro, Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor. Deus nunca vai impedir o seu acesso a alguém, a algum lugar, a alguma pessoa, uma promoção, uma bênção, uma resposta de oração que você queria tanto, algo que você queria, um namoro, um noivado, um relacionamento, um casamento, uma cura, uma libertação, uma resposta positiva de um advogado, uma vitória de uma causa na justiça, uma vitória de alguma coisa que está acontecendo, alguém que você orou: Deus, que essa pessoa converta, quebranta tal pessoa, faz tal coisa na vida de alguém. Deus nunca, escute isso, nunca Deus vai bloquear, fechar uma porta na sua vida, sendo que Ele não tem algo maior para você. A verdade é, Deus tem algo maior para você. Segunda coisa, toda bênção fora do tempo é maldição. Vou falar mais uma vez para você entender e para isso entrar dentro do seu espírito. Toda bênção fora do tempo, ela é uma maldição. Você precisa entender que nós somos filhos do Senhor. E como filhos, Ele não quer para nós aquilo que é de pior. E quem tem filho sabe que às vezes o seu filho quer uma coisa, você até pode dar para ele. Ele quer algo, mas você sabe que não é a hora de você dar. Ele quer algo, mas você sabe que se você der agora, você atrapalha. Existem bênçãos que se elas chegarem hoje, ó, presta atenção, elas vão destruir a sua vida. A bênção fora do tempo, ela se torna uma terrível maldição. Então, você tem que entender que Deus, ele tem um time certo para te honrar. Você tem que entender que Deus, eu estou olhando dentro dos seus olhos, ou você que está apenas me ouvindo, Deus tem um time certo. Deus tem a hora certa de encaixar as coisas, de fazer as coisas. E quando você não é um filho maduro, o seu coração, ele se torna entristecido pelo não de Deus. Ele se torna entristecido porque você orou para o Senhor abrir uma porta e aquela porta não abriu. O seu coração fica mal, fica turbulento, atribulado, porque o céu não abriu uma porta para você. O céu não foi favorável a você, você não teve a resposta que você queria. Mas enquanto você não teve a resposta que você queria, no mundo espiritual, Deus estava trabalhando porque Ele conhece o seu futuro. Deus vê conversas que você não vê, Ele ouve conversas que você não ouve, Ele vê gestos que você não vê, Ele faz coisas que você não tem capacidade de fazer, porque orar é consultar quem já viu o seu futuro. Orar é entregar nas mãos do Senhor a sua ansiedade, a sua tristeza, o seu medo e acreditar que não importa o que está acontecendo, Deus está trabalhando ao nosso favor. E se Ele fechou uma porta, se aquela bênção não chegou, se aquele milagre não chegou, se aquela cura não chegou, se eu sou um filho maduro, não é motivo de eu me entristecer, mas é motivo de eu me alegrar. Porque Deus, Ele está preparando o cenário para colocar algo muito maior na minha vida. Ele está me livrando de alguma coisa. Tem algo que era para acontecer de ruim comigo, com a minha casa, com a minha família, mas não vai. De que adianta Deus abrir essa porta que vai abençoar a sua vida financeira, mas vai destruir seu casamento? Do que adianta Deus abrir essa porta que vai abençoar a sua vida financeira, mas vai destruir sua saúde? Do que adianta? E eu termino contando um testemunho do meu pai. Uma certa vez ele era pastor em uma cidade e ele queria vir embora para casa porque todos os dias tinha um ônibus. E um dia ele foi preso pelos irmãos da igreja, pedindo oração, aquela coisa, e ele queria muito entrar em um ônibus para vir embora para casa. E aí ele chegou na rodoviária, quando ele pisou na rodoviária, ele viu o ônibus saindo, a mulher falou que não tinha mais jeito, ele tinha que dormir lá. E aí ele ficou entristecido, chateado, né? Mal com aquela situação e perguntando para Deus o porquê, que situação é essa, sem dinheiro, nossa, nem para
alguém vir, chegar na hora, acontecer alguma coisa com o ônibus. O senhor sabe como eu estou cansado. De repente toca na rádio, nas caixas de som que tinha na rodoviária, que aquele ônibus que saiu naquele destino tinha sofrido um acidente e que todas as pessoas perderam a sua vida naquele dia. Então, o que é importante você entender, Deus sabe o seu futuro. Se ele entrasse naquele ônibus naquele dia, ele não estaria vivo. Quantas portas, vou falar olhando nos seus olhos, olha para mim. Quantas portas, se você tivesse entrado nela, você não estaria vivo hoje? Você já pensou se Deus te desse tudo aquilo que você pediu para ele um dia? Com quantas pessoas você teria casado? Você já pensou se Deus te desse tudo que você pediu para ele um dia? Você estaria trabalhando aonde? Você estaria vivo? Você estaria viva? Você estaria bem se Deus tivesse feito tudo aquilo que você um dia pediu para ele? Será que você estaria em paz hoje, que as coisas estariam caminhando? O que nós precisamos é entrar para debaixo da vontade do Senhor. Acreditar que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando. Nós precisamos trabalhar também. A gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar. Eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, mas eu creio que no final de tudo vai sobressair a vontade de Deus. Eu creio que no final de tudo eu vou ser favorecido pelo amor que o Senhor tem por mim e pela graça redentora do Senhor na minha vida. Então, mais importante do que as portas que se abrem, são as portas que Deus fecha. Porque Deus fecha portas para te dar coisas maiores. Deus fecha portas para te livrar. Deus fecha portas para trabalhar no seu caráter. Deus fecha portas porque a bênção fora do tempo vai ser uma maldição. Eu, hoje, acesso mesas que se eu acessasse há 1 ano atrás, eu seria expulso de lá. Porque eu não tinha comportamento. Eu não sabia me comportar diante de certas pessoas, diante de certas mesas. Mas hoje eu sei como falar. Hoje eu sei que o silêncio é a arma mais poderosa. Hoje eu sei ficar em silêncio. Hoje eu sei só ouvir. Hoje eu sou uma pessoa que diante daqueles que têm para me ensinar, eu não falo. Você não deve falar diante daqueles que estão ali para te ensinar. Você, diante daqueles que estão para te ensinar, você precisa ficar calado. Você precisa silenciar, você precisa se calar, porque ali está a pessoa que pode dizer, e eu não sabia. Então, quantas vezes eu orei, Deus me coloque em tal lugar, mas se Ele tivesse me colocado, eu entraria ali, eu queimaria meu filme, eu fecharia uma porta. Como já aconteceu, porque às vezes Deus permite você ir, você entrar, você quebrar a sua cara, para depois Ele vir te tratando e dizer para você a seguinte frase: olha só, filho, eu sabia que você não estava pronto para isso. Se prepare, melhore, se estruture para você entrar naquela porta, para você acessar aquele nível. Então isso nós precisamos entender, que a porta que Deus fecha é muito mais importante do que a porta que Deus abre. Fica com essa direção para o seu dia, fica com essa direção para a sua semana. Compartilha esse vídeo com alguém que está sofrendo, com alguém que está pensando na vida, entristecido com perdas, perdeu oportunidade, perdeu pessoas, perdeu emprego, perdeu um monte de coisa e está um pouco desnorteado. Manda esse vídeo para essa pessoa, para ela entender, sabe? Você vai lembrar de alguém enquanto eu estiver falando, o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. Aí você clica e joga. Manda esse vídeo nos grupos da sua família. Coloca esse vídeo no status do seu WhatsApp para abençoar pessoas e que elas entendam que mais importante que a porta que Deus abre é a porta que Deus fecha. Se inscreva no canal, porque nós temos muito mais para caminhar juntos, tá bom? Deus abençoe, fica com essa direção aí pro seu dia.